Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje. A palavra de hoje está lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20, e diz assim: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Quando Jesus começou seu ministério aqui na terra, ele começou transformando água em vinho. As suas palavras eram revestidas de poder e autoridade, e os milagres eram consequências dessas palavras tão poderosas. Os discípulos tiveram o privilégio de aprender as palavras do reino diretamente de alguém que vinha lá do reino. Por isso que a sua palavra era diferenciada daquilo que eles estavam acostumados a ouvir através dos líderes religiosos. Os discípulos foram ensinados que essa palavra era poderosa para trazer salvação para o mundo. Como diz lá em Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Olha só, os discípulos descobriram através de Jesus que a sua palavra era poderosa. Mas Jesus sabia que era necessário mais para que eles pregassem o Evangelho da mesma forma que Jesus pregava. Então Jesus disse a eles que eles precisariam ser revestidos de poder. Lá em Lucas 24, 49, diz assim: eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. É Jesus que está falando isso. Permaneçam na cidade, até que sejam revestidos do poder que vem do alto. A ordem era essa: não saiam pregando. Eu sei que vocês conhecem a palavra, porque eu vos ensinei. Mas não saiam pregando, enquanto vocês não forem revestidos do poder do reino de Deus. Mas como eles poderiam ser revestidos do poder de Deus? Somente através de alguém que podia transitar do reino de Deus para a terra, o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo podia trazer esse poder sobre eles. Esse poder que nós tanto queremos é uma pessoa, é o próprio Deus habitando em nós através do Espírito Santo. Por isso que foi dito lá em Atos capítulo 1, versículo 8, mas vocês receberão poder como? Ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, o poder de Deus é o próprio Deus habitando em nós, através do Espírito Santo, nos fazendo muito além de pregadores do Evangelho, mas testemunhas. E isso faz toda uma diferença. A testemunha, ela fala do que viu, do que experimentou. Todas as provas, todas aquelas papeladas, elas são necessárias, importantes para o processo. Mas é a testemunha que é poderosa para provar o que de fato aconteceu. A testemunha faz toda a diferença em qualquer processo jurídico. Cheios do Espírito, nós seremos testemunhas poderosas para levar pessoas para o reino de Deus. Nós temos a palavra, mas falta-nos poder, porque o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. As pessoas, elas estão cansadas de falácias, de pessoas que pregam uma coisa e vivem outra, de pessoas destituídas de poder, de pessoas que não falam com autoridade e ousadia, de pessoas que muitas vezes usam a palavra de Deus para enganar, para viver de uma forma hipócrita. E quando você conhece aquelas pessoas de verdade, você se decepciona com elas, porque elas não vivem aquilo que elas pregam. Elas conhecem a palavra, elas sabem da verdade, no entanto, elas não vivem aquilo com a intensidade. As pessoas querem hoje viver o poder transformador da palavra de Deus, desse evangelho verdadeiro, não um evangelho
de faz de conta, de blá blá blá, que não muda a vida de ninguém, que não transforma ninguém e muito menos prepara pessoas para ir para esse reino. Eu lembro da história que tem lá em Atos capítulo 19, quando Paulo resolve ir a Éfeso e lá ele encontra 12 discípulos. E a primeira pergunta que Paulo faz para ele é: vocês já receberam o Espírito Santo? E esses discípulos, conhecedores da palavra de Deus, se espantam com essa pergunta e dizem: nunca ouvimos falar. E aí Paulo explica: mas vocês foram batizados como? E eles explicam: nós fomos batizados no batismo de João. Paulo disse: mas esse é um batismo do arrependimento. Vocês precisam ser batizados pelo Espírito Santo. E impondo-lhes as mãos, faz com que eles recebam pela primeira vez o poder e a presença do Espírito Santo em suas vidas. E isso é transformador. Eles começam a pregar e a profetizar de forma poderosa. E ali naquela cidade, Paulo fica ali por 3 meses pregando. Encontra uma certa resistência por parte dos judeus, do povo de Deus, que não conhecia esse tipo de evangelho. E no capítulo 19, no versículo 13, diz que 7 judeus, filhos do chefe dos sacerdotes dos judeus, ou seja, pessoas da igreja, eles estavam acostumados a expulsar demônios. E eles vão até as pessoas possessas e certa vez eles dizem assim: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Para a vergonha deles, os demônios dizem assim: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? E nesse momento bate o medo nesses judeus, nesse povo da igreja, nesses crentes de fachada. Eles tremem diante da situação e os endemoniados vão para cima deles e dão uma surra neles, batem com bastante força, machucam muito e eles fogem dali, sabe como? Nus e feridos e envergonhados, porque eles estavam tentando usar um poder alheio que eles não tinham. Eles tinham a palavra, eles estudaram a palavra de Deus, mas lhe faltava o poder, a vivência, a experiência de terem o Espírito Santo neles. Ah, queridos, quantas e quantas pessoas vivem um evangelho de ouvir falar. Até mesmo Jó, um homem íntegro que se desviava do mal, todas as madrugadas, ele apresentava sacrifícios ao Senhor. No final de sua vida, ele reconhece que ele conhecia o Senhor apenas de ouvir falar. Mas ele teve uma experiência poderosa com o Senhor. Uma experiência que transformou a sua vida. Foi através de muito sofrimento, mas houve uma transformação, a ponto dele dizer: agora os meus olhos veem. Queridos, essa palavra de hoje é para você que tem esse desejo de experimentar o poder de Deus. Nós não temos mais tempo de brincar de ser crente. Nós não temos mais tempo de estarmos apenas indo à igreja como se fosse um parque de diversão, como se fosse um clube, onde a gente vai, escuta uma boa palavra, uma boa música, voltamos para casa e achamos que somos cristãos porque passamos 3 horas na igreja. Falta-nos o poder. Nós temos tudo em nossas mãos, mas falta o poder. Nós temos uma palavra poderosa, o Evangelho de Deus é o poder dele. Nós temos tudo em nossas mãos, mas falta fogo no altar, como diz o louvor. Falta o Espírito, porque nós estamos acostumados com a vidinha que nós temos de crente, de cristão. E por isso que a nossa família ela não é atraída aos pés do Senhor. Por isso que os nossos filhos não têm nenhum interesse em nos seguir, porque nada mudou.
Porque estamos há anos na presença do Senhor. Estamos há anos nesse ministério, talvez, nesse cargo, não sei qual é a tua atividade. Mas falta poder. E muitas vezes o inimigo ri da nossa cara. E muitas vezes o inimigo ri das nossas atitudes. E como esses judeus, eles conhecem Jesus. Eles conhecem o Deus da tua igreja. Mas você, quem é? Qual é a experiência que você tem com Deus? No capítulo 19 do livro de Atos, no versículo 11, diz assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Você acredita que até os lenços e aventais usados por Paulo quando eram colocados em cima dos enfermos, eles eram curados? Porque Paulo tinha uma vivência, uma intimidade, uma comunhão com Deus de uma forma tão poderosa que esse homem era cheio do Espírito Santo, a ponto de, ao impor as mãos sobre as pessoas, elas receberem desse mesmo Espírito que estava nele. E assim como na vida de Paulo existia esse poder, na minha e na sua também pode existir. Mas essa mensagem é para quem quer. Não é somente para quem quer. É para quem quer e vai pagar o preço por isso. E o preço pago pelos discípulos foi não sair para lugar nenhum e ficar em oração, ficar numa busca constante por esse batismo do Espírito. E ali eles confessaram seus pecados, e ali eles pediram perdão ao Senhor. E ali eles foram transformados, e agora eles estavam prontos para receber o Espírito. O problema é que nós estamos com uma vida errada, nós estamos totalmente longe de uma comunhão poderosa com o Senhor, e mesmo assim a gente quer. E mesmo assim a gente pede somente por pedir. Mas orar intensamente, estudar a palavra, se colocar à disposição do Espírito Santo, muitas vezes a gente não quer. A gente não quer pagar o preço. A gente sabe que precisa fazer algumas mudanças e a gente já fica pensando, meu Deus, como é que eu vou conseguir? Essas mudanças, elas só podem ser ocorridas através do Espírito Santo. Por isso que muitas vezes não vemos nenhuma mudança nas pessoas da igreja. Em algumas semanas de oração, levantam as mãos, fazem promessas, pactos, alianças, e elas não conseguem mudar de vida. Porque elas vão tentar com a sua própria força, como a gente tenta fazer um regime. E no terceiro dia a gente volta a ser a mesma pessoa de sempre. Deus disse que o seu reino é poder. Então peça esse poder para a sua vida. E você conseguirá mudar tudo. Você conseguirá ver mudanças em você se esse poder primeiro vier sobre você. Aqueles discípulos foram transformados de pessoas iletradas a pessoas poderosas na palavra, na pregação do Evangelho. Paulo, um perseguidor cego, sanguinário, foi transformado, foi derrubado, caiu no chão. E naquele caminho, cego pela luz de Cristo, foi transformado pelo seu poder. Se transformou num instrumento para a pregação do Evangelho. É doloroso, é difícil, mas é possível vivermos o poder do reino de Deus aqui na terra. Conhecer, ouvir falar não é suficiente. Pregar sobre também não é suficiente. Precisamos ser revestidos desse poder para falarmos com autoridade e com a palavra diferenciada do que o mundo está pregando. Esse evangelho muitas vezes falho, falso e que não muda a vida de ninguém e que não prepara ninguém para o reino de Deus. Deus está à nossa disposição. Ele quer muito usar-nos para levarmos pessoas para o reino.
poderemos, como Paulo, fazer milagres extraordinários se nós nos revestirmos deste poder. Você quer esse poder? Então você precisa buscar esse poder. Você precisa pagar o preço de uma comunhão, de uma busca, de uma vida verdadeira que sente necessidade disso. Vamos começar fazendo isso com uma oração? Fecha teus olhos. Ora comigo. Jesus Cristo, o Senhor veio a essa terra, gerado pelo Espírito Santo, e as suas palavras eram revestidas de poder e de autoridade. E os milagres, eles vinham em consequência de suas palavras poderosas. Essa foi a arma que o Senhor conseguiu para vencer, para se manter obediente até o fim, até a morte na cruz. E nessa morte na cruz o Senhor conseguiu o perdão dos nossos pecados, nos reconciliou com o Pai. O Senhor conquistou-nos o direito de termos o Teu Espírito sobre nós. A partir do momento que o Senhor nos justificou, agora nós podemos receber desse Espírito. Antes nós éramos inimigos do Senhor, antes nós estávamos longe da Tua promessa. Nós estávamos fazendo a nossa vontade, seguindo os nossos prazeres. Mas a partir do momento que nós aceitamos o Senhor como nosso Salvador, o Senhor nos sela com seu Espírito Santo, com o poder do alto, para pregarmos o Evangelho na nossa Jerusalém, na nossa comunidade e no mundo. Pai, nós precisamos de poder, porque as pessoas estão duvidando da nossa palavra. As pessoas não estão acreditando mais na Tua palavra, porque elas não acreditam mais nas pessoas que pregam o Evangelho, porque eles estão envolvidos em muitas mentiras, estão envolvidos no falso testemunho, numa hipocrisia, numa vida dupla. Deus, nós precisamos do poder do alto. E esse poder não é uma energia, esse poder é uma pessoa, é Deus habitando em nós. Desça sobre nós, Espírito Santo, nos encha de tal forma que as pessoas vejam em nós o poder do alto, que as pessoas vejam em nós que a nossa palavra não é uma palavra de se duvidar, mas ela é cheia de autoridade e de ousadia do céu. E eles percebem que nós não estamos falando da boca para fora, que não é uma fábula, que não é um conto qualquer, mas nós estamos falando como testemunhas, como pessoas que experimentaram na carne o Teu poder, que foram transformadas de forma tão poderosa, que agora estão repassando todo esse conhecimento e toda essa verdade que liberta e que nos prepara para o reino dos céus. Queremos ser uma testemunha viva na nossa Jerusalém, na nossa casa, Deus, para que possamos convencer os nossos filhos, Senhor. Queremos ser testemunhas na nossa comunidade, no nosso trabalho, de pessoas que vivem na Tua presença. Queremos ser Tuas testemunhas por todo esse mundo, por onde nós formos, por onde chegar essa mensagem. Que as pessoas entendam que nós estamos cheios da Tua presença, Senhor. Que não é mais uma palavra lançada ao ar, mas são palavras de poder, são setas que vão entrar em suas vidas e vão transformar de forma poderosa. Arranca-nos, Senhor Deus, da superficialidade e nos traz para o Teu reino. Nos enche do Teu poder. Nós queremos viver o Teu reino aqui na terra. E também no dia que o céu se rasgar e veremos aquele que nos salvou vindo nos buscar. Abençoa esse novo dia, dá-nos a certeza que o Senhor estará conosco, nos usando em todos os momentos, que as nossas palavras sejam sempre para abençoar, que da nossa boca saiam boas novas, que vão arrancar pessoas da depressão, do sofrimento, da ansiedade, da angústia,
trará vida para aqueles que esperam o grande dia, onde entraremos nesse reino pelas portas, convidados pelo nosso Jesus, que com felicidade dirá: entrai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que dia glorioso será esse! Mas enquanto esse dia não chega, que o céu seja aqui também, porque onde Jesus está, o céu também está nesse lugar. Faz da nossa casa um pedaço do céu. Faz do nosso trabalho um ambiente celeste. Faz da nossa igreja um lugar de refúgio. Faz desse mundo, Senhor Deus, um lugar onde as pessoas sentem necessidade de buscar a Tua presença cada vez mais. Nós oramos e já Te agradecemos no nome poderoso de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.